um manancial de vida. Vamos meditar na Palavra de Deus. Eu vos saúdo, os amados irmãos, na paz do Senhor Jesus. Que Deus possa falar aos nossos corações, alegrar nossa alma, fortalecer o nosso espírito através da sua palavra. Amados irmãos, quero ler aqui um texto que se encontra em Juízes, capítulo 11, e versículo de 1 a 3. E assim diz o texto sagrado: Jefté, o gileadita, era um guerreiro valente. Sua mãe era uma prostituta, seu pai foi Gileade. A mulher de Gileade também lhe deu filhos, que quando já estava grande, expulsaram Jefté, dizendo: Você não vai receber nenhuma herança da nossa família, pois é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali um bando de vadio uniu-se a ele e o seguia. Vamos orar. Soberano e eterno Deus, Senhor Criador de todas as coisas, meu Pai, a palavra é sua, toda a honra e toda a glória para ti, meu Pai. Nos ensina, meu Pai, a estar sempre buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Peço em nome de Jesus que através do seu Espírito Santo fale aos corações de cada ouvinte que vão ouvir essa mensagem da parte de Deus nas redes sociais. Que o Senhor toque nesses corações. Alimente com alegria, alimente, meu Pai, essas vidas através da sua palavra, porque Tu és o pão vivo que desceu do céu. Tu és a água da vida, a água que sacia a nossa sede. Fala conosco de uma maneira poderosa e especial. Nos corrige, nos exorta e trabalha na nossa vida para a glória de Deus. O vaso é de barro, mas na sua mão está a essência, o Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Já te oro, Deus Pai, Deus querido, em nome de Jesus. Queridos irmãos e amigos e ouvintes da palavra de Deus, Jefté era de Misape, em Gileade, terra de Jó e Elias. Jefté foi um dos juízes de Israel, num período de 6 anos. Jefté viveu em Gileade e foi um membro da tribo de Gade. Na divisão das terras depois da conquista de Canaã por Josué, a tribo de Gade, o 7º filho de Jacó, que era filho de Zípla, escrava de Lia, ficou com a terra além do Jordão, a terra de Gileade. O nome de seu pai era também Gileade. Jefté, depois de ser expulso da casa por seus meios irmãos, por ser filho de uma prostituta, ele foi viver em Tobi, ao leste de Gileade. Foi viver com homens levianos. Os amonitas entraram em guerra contra os israelitas, e não tinha nenhum homem com as qualificações de Jefté, homem valoroso e guerreiro. Os anciões foram buscá-lo na terra de Tobi. Estrategicamente, Jefté tentou negociar com os seus vizinhos, pois não queria derramamento de sangue. Porém, todas as negociações foram sem sucesso. Então Jefté partiu para o segundo plano, que foi o ataque sob a direção de Deus. Antes de partir para a guerra, ele fez um voto ao Senhor, que, acaso ele retornasse para a casa vitorioso, quem primeiro da casa saísse ao seu encontro, essa pessoa seria oferecida em holocausto ao Senhor. Ele voltou vitorioso, mas quem saiu-lhe da casa ao seu encontro foi sua filha única. Logo que ele viu, rasgou as suas vestes e disse: Ai de mim, filha minha, muito me abateste, és tu a causa da minha desgraça, pois eu fiz um voto ao Senhor, e não posso voltar atrás. Segundo nós lemos Juízes, capítulo 11 e 36. Ela lhe respondeu: Meu pai, fizeste um voto ao Senhor, faz de mim conforme o teu voto, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amós. Glória a Jesus. O nome de Jefté está na galeria dos heróis da fé.
Agora eu faço uma pergunta. Se você fosse escrever uma lista de heróis, será que você colocaria na lista uma prostituta ou um filho de uma prostituta? Provavelmente que não. Entretanto, na galeria dos heróis da fé de Hebreus, capítulo 11, nós encontramos o nome de Raabe, aquela prostituta que salvou a vida dos espiões de Jericó. E encontramos também o nome de Jefté, cuja mãe era uma prostituta. Raabe e Jefté. Observe o que diz aos Hebreus capítulo 11 e no versículo 38 a 39. A respeito deles, não importa qual seja a sua história ou a sua origem, você pode ser alguém que tem sido escolhido por Deus. Você já pensou sobre isso? O Senhor já lhe disse que você é um escolhido? Lá dentro, em uma parte muito interior de você ou do seu ser, você sente a convicção de que Deus tem um propósito especial com você nesta terra. Pense nisso. Pense um pouquinho. Glória a Jesus. Jefté, nascido de uma prostituta, numa época em que os preconceitos eram bem mais acentuados do que os de hoje. Criado com seus pais, numa família que não o aceitou. Ele foi durantemente toda a sua infância e juventude um filho rejeitado. Foi expulso de sua casa e da sua cidade para não ter direito na herança de seu pai. Viu-se obrigado a fugir, temendo talvez pela própria vida. E por último, teve que ir morar numa maloca com pessoas de má fama, andando com maus companhia. Será que a sua situação é pior do que a dele? Ou a história dele é parecida com a sua? Jefté era alguém que tinha tudo para ser um homem fracassado na vida. Todavia isso não exerceu a influência sobre a sua personalidade. Ele era um líder, era valente e querido por seus conterrâneos. Jefté era um escolhido de Deus. Gileade, seu pai, em momento nenhum interveio a favor de seu filho Jefté. Os meus irmãos deste desprezaram e provavelmente foram incentivados pelas próprias mães. Por questão de ciúme e de vingança, o pai, em situação assim, tinha que impedir qualquer atitude de desprezo para com seus filhos, que não era culpado ter nascido nessas condições. Mas Gileade foi omisso. Mesmo quando seus filhos expulsaram Jefté, forçando-o a fugir, ele parece ter feito de conta que não tinha nada a ver com isso. Misericórdia. Fica aqui uma mensagem para os pais e de suas responsabilidades, a maneira como seus filhos são criados e de suas responsabilidades dá a cada um dos seus filhos, em particular, a proteção, apoio e condição para se desenvolver como pessoas, como cidadãos. Se por acaso você também tem um filho ou filha que é fruto do seu deslize moral, não trate com menosprezo. Tente criar um ambiente em que todos têm os mesmos valores e direitos. Deus criou um ambiente favorável de sucesso para Jefté. Os amonitas apertaram o povo de Israel, especialmente pelo lado leste, na terra de Gade e de Manassés. Foi aí que Deus entrou com providência para mostrar para eles que ninguém deve ser desprezado por qualquer seja a sua origem ou característica física, ou por ciúme, ou por inveja. Eles não tiveram outra opção a não ser ir atrás de Jefté, porque ele era o único em sua época que tinha perfil
para aquele tipo de situação. Porque ninguém pode impedir o chamado de Deus, o agir de Deus na vida de um filho seu, na vida de um escolhido de Deus. É incrível como todo aquele que tem um chamado de Deus sofre perseguições, é mal compreendido. Algumas vezes é forçado a até fugir, para que se veja livre deles. Aleluia! Se você é um escolhido de Deus, a sua história, ela não acaba aqui. Ela só está apenas começando. Hoje você pode até estar chorando, mas amanhã você irá sorrir. Deus vai te levantar das cinzas e do pó. Deus vai fazer tudo aquilo que tem te prometido. Você vai ver a mão de Deus te ajudar. Aí os hipócritas vão dizer que você nasceu para vencer. Olha o que eles vão dizer. Eu já sabia, porque você tinha mesmo a cara de vencedor. Aleluia! Agindo Deus, ninguém pode impedir. Eu creio que Deus está criando um ambiente favorável para você. Um ambiente para te capacitar. Um ambiente para te preparar. Para levar para a batalha, para a guerra. Deus está criando um ambiente favorável. Talvez você esteja chorando, não está entendendo, mas na hora que chegar o tempo de Deus, você vai entender e vai dizer: valeu a pena servir a Deus. Jefté estava pronto para o Caiores. O Caiores é o tempo de Deus, não é o Corumos. O tempo que precisa ser agendado, perseguido pelos homens. O Caiores aconteceu para Jefté. O tempo de Deus chegou para Jefté. Aleluia! Portanto, para todos nós haverá o Caiores. A diferença entre um e o outro é que muitos, a passar pela prova, guardam em seu coração rancor, mágoa. No dia que o Caiores acontece, no dia que o tempo de Deus chega, não estão preparados e chuta a sua bênção. Jefté não. Jefté estava livre de peso das mágoas. Ele compreendeu o agir de Deus em seu favor e não perdeu a oportunidade ímpar que a vida lhe ofereceu. No dia seguinte, ele era comandante do exército de Gileade, líder dos seus próprios irmãos, porque ninguém pode impedir o agir de Deus na vida de um escolhido de Deus. E agora ele era líder, juiz. Ninguém pode impedir o agir de Deus. A história de Jefté é bem parecida com a história de José, do Egito, não é? Pois a história vem se repetindo ao longo dos milênios. E para nós haver um Caiores, pode ter certeza disso, o seu dia já está agendado no tempo de Deus. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vão se arrepender. Vai estar na plateia e você no palco. Aleluia! Se você acredita que vai chegar o dia, o Caiores, o dia de Deus, o tempo de Deus, glorifica o nome do Senhor. E para concluir esta palavra da parte de Deus, devemos ter muito cuidado com nossos votos. Antes de partir para a guerra, Jefté, ele fez um voto ao Senhor. Se acaso ele tornasse para sua casa vitorioso, o primeiro que se saísse pela porta da sua casa, a seu encontro, seria oferecido em holocausto ao Senhor. E ele voltou vitorioso. Mas quem saiu ao seu encontro, você sabe quem foi? Foi a sua única filha, cujo relato bíblico afirma que ela morreu. Há quem diga que Jefté não ofereceu a sua filha em sacrifício, por dois motivos. Ele certamente conhecia a lei de Deus, que proíbe rigorosamente sacrifício humano. E por certo, saiba que Deus tinha tal ato como abominação. Segundo que nós lemos Levítico 18, 21, 22 a 5, Deuteronômio 12, 31, 18, 10 a 12. A menção enfática é de que ela não conheceu o varão.
não se casou. Deixa claro que ela foi apresentada a Deus como sacrifício vivo, dedicada toda a sua vida como uma virgem ao serviço do santuário de Deus. Logo que ele viu, rasgou as suas vestes e disse: ai, minha filha, muito me abate, és tua causa da minha desgraça, pois eu fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás. E ela respondeu: meu pai, se fizeste um voto ao Senhor, faze de mim conforme o teu voto, pois o Senhor se vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Jefté foi um grande juiz. Jefté tinha tudo para dar errado na sua vida. Se envolveu com coisas erradas, se envolveu com pessoas erradas, pessoas de mal fama. Mas Deus tinha um plano, tinha um projeto na vida de Jefté. Porque ninguém pode impedir o agir de Deus na vida de um servo de Deus. Porque quando chega o tempo de Deus, chega o tempo da alegria, da abundância. Deus abre as portas e o nome do nosso Deus é glorificado para a glória de Deus. E esta é a palavra de Deus. Vamos orar. Meu Deus, muito obrigado, meu Pai, por esta palavra. Meu pai, Jefté, mesmo sendo rejeitado pelos seus irmãos, mesmo sendo rejeitado pelo seu povo, ele lutou em favor do seu povo. Meu pai, muitas das lutas do cotidiano têm tentado tirar, ofuscar o brilho de Cristo que há dentro de nós. Jefté, mesmo lá no erro, no engano, o Senhor tinha um propósito na vida dele. Ele não guardou mágoa e nem rancor. Meu Deus, tire de nós tudo aquilo que entristece seu coração, que não te agrada. Meu Deus, muito obrigado por tudo, meu Pai. Que nós venhamos ser, meu Pai, cada dia pessoas melhores. Que a sua luz venha brilhar em cada um de nós para a glória de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe. Fique na paz. Fique com Jesus. Por amor a cada um de nós, ele foi ali para a cruz. Elisiário Dias. Ele chegou no momento em que eu estava sozinha e me falou das verdades que eu esqueci no caminho. Eu já havia perdido a razão de viver. Eu já havia esquecido a herança que tinha de ter. Ele olhou em meus olhos, foi então que falou: procura-me dentro de ti, verás que já não estou. Teu corpo a caminho do norte, tua alma a caminho do sul, o espírito a caminho da morte. Me digas então onde estou. Eu já havia perdido a razão de viver. Eu já havia esquecido a herança que tinha de ter. Com palavras ordeiras lembrou-me por onde havia passado. Sempre dois rastros ficaram, porque sempre estive ao seu lado. Depois o vento do mundo soprou te jogando no solo, mas ainda guardo a memória que carreguei-te no colo. Fui teus pecados na cruz, na dor eu fui teu remédio, nas trevas eu fui tua luz, e às vezes curei o seu tédio.
mais quem sou. Dentro de tua existência, mais ainda sentes que sou de tudo a maior recompensa. Sou sua luz, sou seus passos, sou sua paz, seu vigor. Sou tudo e o nada desfaço, pra sempre sou teu salvador. Sou tudo e o nada desfaço, pra sempre sou